Implicar com os colegas, dar apelidos, são atitudes até comuns. Mas se isso gera sofrimento e um colega se torna vítima de perseguição sistemática, isso é bullying. Mas será que é fácil identificar o bullying? Esse é um assunto muito sério e eu vou conversar sobre isso com algumas mães aqui no CIEP Nação Rubro-Negra, que fica no bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. Queria saber de vocês, se vocês já tiveram alguma situação com os filhos de vocês que trouxesse um pouco desse desconforto, de achar que está sendo discriminado, de ter esse bullying. A minha neta, ela ficava mais quieta, então as crianças viam ela como uma metidinha, que ela não queria brincar, que ela não queria fazer, e ela acabava ela se ausentando com medo que as crianças recriminassem ela, como já aconteceu até agora, né? Isso que aconteceu com a minha neta também é bullying. Lucinete, para detectar se isso realmente é bullying, você precisa analisar se tem as características próprias do bullying. É uma agressão intencional, repetitiva, tem sido frequente em relação à sua neta? Ela sofre com isso, se sente humilhada? Se for assim, provavelmente é bullying. Mas se não for exatamente bullying, de qualquer maneira não é uma situação normal. É uma agressão e por isso você precisa procurar a escola para ver como é que isso pode se resolver. Existem vários tipos de bullying. Muitas vezes a gente pensa só naquele mais comum, bater, dar um apelido, mas existem outros tipos, às vezes, mais velados. Por exemplo, as crianças que sofrem isolamento, que ninguém dá conversa para elas, que quando tem trabalho em grupo, ela é a última a ser escolhida, que quando tem uma divisão de times, todo mundo fica lá escolhendo, fulano vai para o meu time, o outro vai para o outro, e ela é sempre a última, e ninguém quer que ela vá. Isso também é bullying. Isso também traz consequências sérias. Minha filha chegou em casa dizendo que ela tem umas manchas assim na pele, aí chegou um amiguinho e falou assim, ela tem mancha, vamos rir dela, não vamos mais falar com ela. Aí minha filha chegou chorando em casa, chateada. Como é que eu posso ajudar minha filha nesse caso? Isso também é um bullying? Como ajudar a criança nos casos dessas agressões ou até mesmo de bullying? Você precisa fortalecer a autoestima do seu filho, fortalecer a autoconfiança dele. Mostrar que, na verdade, mesmo que os outros estejam falando isso dele, ele não precisa se sentir para baixo, desvalorizado. Ele vale muito mais do que aquilo que estão falando para ele. Isso é o que você precisa fazer em casa. Por outro lado, precisa procurar a escola para que essa situação não continue assim e se resolva o mais rápido possível. Você estava me contando então que chamaram sua filha de 4 horas por causa dos óculos. Sim, foi. E aí o que você falou para ela? Olha, eu disse para ela não dar bola. Se ela continuasse, aí o apelido ia só aumentando. Aí como ela não deu bola, será que eu agi certo? Será que é a melhor maneira? Essa é a melhor maneira, porque o bullying acontece como se fosse uma via de mão dupla. Os agressores escolhem alguém porque eles já percebem que essa pessoa é mais fraca para receber essas agressões. E por outro lado, essa outra pessoa, esse aluno no caso, ele deixa demonstrar que ele está se sentindo ofendido, humilhado com isso. E aí ele se torna um alvo ainda mais procurado. Agora, não basta insistir para que a criança fique indiferente. Se para ela foi uma situação humilhante, para essa criança está representando uma situação que pode vir a trazer algum problema futuro, procura a escola e não deixa que essa situação continue. Para que bullying exista, tem que ter sempre 3 personagens, digamos. Um é o agressor, o outro é a vítima. Mas tem um personagem que às vezes a gente não lembra, que é a plateia. São aquelas pessoas, aqueles alunos que nem fazem bullying diretamente, mas que ficam rindo, que acham engraçado, que dão mais força ao agressor para que ele ganhe evidência, para que ele fique mais valorizado na turma e ele continue fazendo essas atitudes tão sérias. Então fica atento, talvez o seu filho não é vítima de bullying, talvez ele também não é um agressor,
mas talvez ele está dando reforço a essas atitudes na escola. Não deixe ele fazer isso. Vai ser ruim para ele e vai ser ruim principalmente para as crianças que são vítimas dessas atitudes. A minha, como ela é meio meiguinha, ela só vive chorando, então colocaram o apelido dela de Chorona, né? Maria Chorona, né? E ela reclama Ela disso pra reclama, você? com certeza. Ai, mãe, estão me chamando de Maria Chorona. Eu falei assim, quem manda você ser chorona, né? Não liga, para de chorar, né? E vamos estudar. Será que eu posso fazer mais alguma coisa sobre isso? Precisa perceber quando você está aconselhando o seu filho para mudar de comportamento, porque isso é bom para ele, mas também quando você está aconselhando mudar de comportamento só por causa do bullying. Isso não pode ser feito. Eu conheço pais, por exemplo, que o seu filho era chamado